Bom, o negócio é o seguinte, minha galera, temos uma notícia aí nada boa. Isso porque no jogo de ontem, Flamengo e Bangu, cara, que olha, eu vou falar pra vocês, foi um dos piores jogos do Flamengo que eu assisti, eu acho que nos últimos 5 anos, viu? Foi um jogo assim, tenebroso, horroroso de assistir, grama alta, arbitragem ruim, um monte de troço. E o Johnny, né, que atua na lateral ali do Flamengo, foi substituído ainda no primeiro tempo com dores no ombro esquerdo. Ele foi submetido a uma avaliação clínica, exames de imagem constataram que foi diagnosticada uma lesão da articulação, olha isso, nome difícil, hein? Acromioclavicular com indicação de tratamento cirúrgico, torcedor. Pois é, o procedimento será realizado já hoje, nessa quinta-feira, na cidade do Rio de Janeiro, às 5 horas da tarde, ou já foi, né, realizado, está sendo realizado nesse exato momento. No hospital de Niterói, a operação será conduzida pelo Departamento Médico do Flamengo, em conjunto com o doutor Bruno Tebaldi, especialista na cirurgia em ombro e cotovelo. Eu já fiz cirurgia no ombro, é uma articulação chata, é uma articulação bem complicada de se lidar. O meu ombro é luxado, por exemplo, né? Eu tenho ruptura do labrum, fiz cirurgia, mas fiz fisioterapia. O que melhor é a academia mesmo, mas vira e mexe tá saindo também. Espero que o atleta, ele tá bem, tá? Mas espero que ele possa se recuperar na sua plenitude para a atividade do futebol, que é uma atividade que exige muito movimento de braço também, não é só perna, né? Não é só pé. Pessoal, né, senão o Pedro, com o braço fraturado, naturalmente ele, né, iria jogar. O negócio é o seguinte, informação importantíssima, tá, que a gente recebe aqui, é que o Flamengo acionou o volante Gerson e a empresa do seu pai, a FGM Sports, na justiça, cobrando um valor superior à casa de 40 milhões de reais. Que isso, Pedrão? Pois é, quem publicou essa informação inicialmente foi o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN. A disputa judicial envolve um contrato de direitos de imagem que previa o pagamento do saldo remanescente em caso de rompimento do vínculo por uma das partes. Como o Gerson rompeu o seu vínculo com o Flamengo na época em que ele se transferiu para o Zenit, na época da cobrança do atleta para o Zenit, a dívida estava na casa dos 40 milhões de reais. Tá? 40 milhões de reais. O staff do Gerson encara o processo com tranquilidade, tratando a ação como uma questão pontual decorrente da sua ida ao Cruzeiro. Ou seja, eles estão querendo dizer, o Flamengo está roubando essa história da carochinha aí, só porque o Flamengo está com inveja porque o Gerson foi para o Cruzeiro. Veja, não é só isso. Tem 3 pontos para a gente salientar aí. O primeiro ponto é que, na época da saída do Gerson para o Zenit, já se debatia isso. O Flamengo já estava ali, vai ter que devolver o dinheiro aí, hein? Porque o Flamengo renova com o Gerson e passa o quê? Um mês, nem um mês, e ele vai para o Zenit. Segundo ponto. Por que o Flamengo não acionou a justiça antes então, Pedrão? Porque ele estava no Zenit. Como é que o Flamengo vai acionar aqui justiça? A FIFA, sendo que os clubes da Rússia estão suspensos da FIFA, estão suspensos da UEFA, só jogam ali o campeonato local, o campeonato russo, só jogam a Copa da Rússia. Vai fazer o quê? Vai acionar onde? Então o Flamengo aproveita a oportunidade que ele voltou ao Brasil, e principalmente o Brasil, que o Flamengo tem aí uma abrangência jurídica, uma segurança jurídica melhor, porque está dentro do país, e aplica essa ação. Tem um quê de que ele foi para o Cruzeiro? Acredito que tenha, não nego isso. Talvez se ele fosse para outro clube na Europa, talvez o Flamengo não tomasse essa ação agora. Mas não é só isso. Esse dinheiro estava acordado que seria do Flamengo, caso ele rompesse o seu contrato com o Flamengo, como ele rompeu.
assim como o pai dele e ele rompem contratos, não cumprem contratos. Aliás, cumprem contratos, porque a partir do momento que se paga uma multa rescisória, o contrato foi cumprido. Não tem nada de contrato rasgado. Mas não ficam até o final do contrato. Ele não tem em nenhuma oportunidade, o Gerson e o pai dele cumpriram. Eu falo pai dele porque o pai dele é atleta também, né? Cumpriram o contrato inteiro. Então o Flamengo já coloca essa cláusula prevendo que ele poderia sair. E de fato aconteceu. Então o Flamengo quer a devolução desse dinheiro que lhe pertence. Que lhe pertence. Enfim, vai ser uma disputa jurídica aí. Vamos ver o que eles vão arrumar nesse sentido. Pessoal, o novo manto 1 do Flamengo para a temporada será lançado oficialmente na sexta-feira, conhecido como amanhã também, dia 16 de janeiro, e já tem data de estreia o duelo diante da equipe do Volta Redonda no sábado, no dia 17, que é a partida que precede o clássico diante da equipe do Vasco da Gama. A informação é da Mônica Alves, jornalista do Coluna do Fla. A decisão foi tomada em conjunto entre o Flamengo e a Adidas para garantir que a equipe passe a utilizar o novo modelo imediatamente após o lançamento, evitando novos jogos com uniforme antigo, né? O Flamengo já jogou profissionalmente falando, por mais que sejam, né, os sub-20, o Flamengo já jogou duas vezes, né? Enfrentou a Portuguesa, enfrentou também a equipe do Bangu ontem, da qual perdeu. E naturalmente quer estrear o novo uniforme, então contra o Volta Redonda na próxima partida o novo uniforme já será estreado e também amanhã já vai estar vendendo, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, encontrou o Papa. Pois é, o Papa Leão, né? O Papa Leão 14º, é isso? Leão 14º, se encontrou com o BAP e o BAP presenteou o Papa com o manto do Flamengo personalizado, escrito lá Léo, né? Que é o nome do Papa, registro muito bacana por parte aí do Flamengo, por parte do BAP, se é o BAP que está dando presente à instituição, né? Está representando bem ou mal ali a instituição, Clube de Regatas do Flamengo. Tinha o Papa Francisco, né? Que adorava, ele adorava futebol, era torcedor do São Lourenço da Argentina, aquela coisa toda. E agora temos aí o novo Papa, beleza? Ontem, após a partida diante da equipe do Bangu, a derrota do Flamengo, Pablo Lúcio falou sobre o início complicado do Flamengo no Campeonato Carioca. Pablo Lúcio, cara, que tem muito promissor, viu? Um atleta muito promissor. Abre aspas aí para ele. Primeiramente, falar que é pré-temporada, são jogos difíceis, times complicados como Bangu e Portuguesa, mas a gente tem muito para evoluir ainda. Tem. Principalmente na questão defensiva, no comportamento sem bola. O time do Flamengo é muito inocente, sabe? Esse time da base do Flamengo no comportamento sem bola é muito inocente. É natural que seja assim, são jovens, vão evoluir, tem toda uma carreira pela frente, mas tem bons jogadores, cara. Eu discordo das pessoas que falam que a base do Flamengo tá uma porcaria, que ninguém serve. Que, cara, no ruim, o próprio Alacian foi revelado, foi vendido aí por 10, 12 milhões de euros para o Bragantino, vai render um dinheiro considerável, mais de 60 milhões de reais para o Flamengo. Os garotos foram campeões mundiais, foram campeões da Libertadores Sub-20 por 2 vezes seguidas, é a base, é a espinha dorsal do time que foi campeão. Então eu não acredito nisso não, tá, pessoal, de desvalorizar os atletas. Após o jogo, o Alacian, confirmando a sua saída do Flamengo, comentou o seguinte: agradeço por tudo que passei aqui, conquistei muitas coisas e sou grato ao carinho da torcida. Sou um garoto que aprendeu muito no Flamengo, falou o Alacian, que hoje mesmo já vai para Bragança Paulista, portanto não joga, não estará disponível para a próxima partida diante da equipe do Volta Redonda. A partida essa que também acontece em Volta Redonda, que apesar do gramado estar um pouco esburacado, tá melhor que o de Bangu, tá? O de Bangu tá aparecendo ali, meu irmão, até a Mata Atlântica, tá uma altura aquele gramado ali que realmente eu não consigo entender. E aí,
A negociação do Alacian, pessoal, os valores foram revelados, são 12 milhões de euros, entretanto 10 milhões de euros fixos, o que dá mais ou menos aí 62 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus, 12 milhões de reais. Essa será a transação do Flamengo aí na venda do Alacian, mais dinheiro pingando no Flamengo, mas não é atribuído ao faturamento do ano passado, que passou da casa dos 2 bilhões, e sim desse ano que a gente vai saber ao final do ano. Uma outra venda que o Flamengo também está encaminhando e está bem encaminhada, pessoal, é a do Michael, tá? Michael, que não está nos planos do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. O Santos definiu o ataque como a prioridade e foca na contratação do atacante do Flamengo, Michael. O clube paulista busca um acordo por empréstimo, modalidade que a diretoria do Flamengo aceita desde que o jogador acerte as bases salariais com o Peixe, ou seja, desde que o Santos arque com o salário do jogador, seja ele diminuindo o salário, seja o Santos pagando o que ele ganha de fato, que não é um valor baixo, porque ele vem a peso de ouro para o Flamengo, recontratado pelo Marcos Braz, saindo da equipe que o Flamengo vendeu ao Hilal, voltando para a cidade do Rio de Janeiro para jogar a partida para jogar pelo Flamengo. Ele não ganha um salário baixo. Esse é um dos entraves pro acerto do Michael com o Santos. Antes de avançar pelo Michael, o Santos tentou a contratação do Rony, do Atlético Mineiro, mas não teve um acerto com a equipe de Belo Horizonte. Por isso, voltou seus olhos para o Michael, Neymar, Arão, Gabigol, um monte de gente aí, tirando Neymar, evidentemente, no Santos, que já passou pelo Flamengo, beleza? Torcedores vêm relatando extrema dificuldades na compra de ingressos para a decisão da Supercopa do Brasil, que será disputada entre Flamengo e Corinthians no próximo dia 1º de fevereiro, além da longa e vasta fila virtual que ultrapassa a casa das 200 mil pessoas em espera. Alguns usuários afirmaram que ao chegar à etapa do cadastro do CPF, o site apresenta erro, impedindo a conclusão da compra. Não sei se é uma anomalia do site em função dos acessos em massa que está recebendo, porque não está recebendo apenas, está recebendo a maior torcida do Brasil e a segunda maior torcida do Brasil, que é a torcida do Corinthians, né? Mas bem segunda mesmo, né? Bota um 2 aí, bem segunda mesmo aí. A torcida do Corinthians ficou puto, né? A gente fala, terceirizada na casa do chapéu. Cara, se o cara quiser ter 2 times, ele tem. Se ele quiser ter 3 times, ele tem. Não tem um monte de jornalista aí que tem 2 times, tem, entendeu? Trajano é América e Arsenal, o Mauro César torce pro Racing, torce pro Flamengo, tem, entendeu? Tem o Jean Oddi de São Paulo mesmo, que é a imprensa que tenta emplacar esse discurso, torce pro Palmeiras, torce para Roma. E aí, qual que é o problema disso? Cada um cuide da sua vida, não se meta na vida das pessoas. É um negócio assim terrível que a gente vê. Você tem que fazer uma napinóia. Se eu não estou cometendo nenhum crime, se eu não estou cometendo, você faz o que você quiser, tá? Pessoal, negócio é o seguinte, vamos entrar agora na seara Lucas Paquetá, que suscita muita ansiedade por parte do torcedor do Flamengo, sobretudo nos últimos dias, pessoal, que a novela vai entrando aí, vai afunilando para se acabar, para terminar e com um desfecho, com um final feliz, no caso, para o Flamengo. Informação que sai diretamente da Inglaterra. Pessoas próximas a Lucas Paquetá afirmam que o jogador está lidando com uma lesão. Em função disso, ele está ausente nos treinos e a dúvida sobre a sua participação na partida diante da equipe do Tottenham. Por outro lado, o clube, o West Ham, a instituição, que estão pé da vida com o Flamengo e com o Paquetá, eu recebi essa informação agora há pouco, classificou essas alegações como absurdas, insistindo que o meio-campista estaria fingindo problema físico para se transferir ao Flamengo. Isso aí tem que ter prova, né? Tem que ter prova. Mas o exame não constatou nada. Cara, mas tem coisas, bicho, que o ser humano sente. Você pode fazer o exame que for, não aparece nada. Tá, mas eu tô sentindo. Aí, você vai fazer o quê? Pode estar fingindo, pode não estar, mas se o cara tá falando, velho, então libera o cara logo. Libera o cara logo pro Flamengo. E aí o técnico do
do Paquetá no West Ham, que é o Nuno Espírito Santo, falou o seguinte: é uma situação que precisamos resolver, todos nós no clube precisamos resolver, nós queremos que os melhores jogadores fiquem, o Lucas é um dele, então vamos tentar resolver essa situação, disse o Nuno Espírito Santo, que já foi comunicado pelo próprio Lucas Paquetá, que não quer permanecer na equipe do West Ham.